vamos começar este segundo painel da tarde, que é sobre os encontros e os congressos nacionais de leigos, qual o seu papel na sociedade, na Igreja, como trabalhá-los também para que eles sejam cada vez mais um testemunho de fé na sociedade e na Igreja, mas sejam também um espaço de desenvolvimento pessoal e de formação pessoal para os leigos. Temos connosco a Eva Fernandes Mateu. A Eva é enfermeira de profissão, trabalhou muitos anos em Santiago de Compostela, foi responsável pela Ação Católica de Espanha em Santiago de Compostela e agora está responsável também pela Ação Católica Geral de Espanha, onde também tem trabalhado muito com o Departamento dos Jovens e que estão agora a preparar um grande congresso de leigos que terá lugar em fevereiro próximo. Temos connosco também a Rosário Lupibelo, que é uma pessoa da casa, é professora universitária, está ligada ao movimento da Comunhão e Libertação, já tem ajudado na organização destes encontros de leigos, é a segunda edição, pelo menos, em que ajuda, e desde o presente ano é também membro da Comissão Permanente da CNAL. Bueno, moito obrigado pola invitación. Bueno, vou vos comentar a idea do congreso que vai haber en España o ano que ven. En España non hai un congreso de laicos ou de leigos dende o ano 2004. E a experiencia que tiveron as persoas que participaron daquela non foi unha experiencia moi boa ou satisfactoria, porque como que quedaron as cousas todo naquel congreso e despois non houbo un avance. Na Asamblea Plenaria dos Bispos en abril do ano pasado decidiron convocar este congreso para, bueno, co lema Pobo de Deus en saída, con un pequeno, bueno, con outro pequeno lema debaixo que é o soño de chegar a todas as persoas, non? Traballamos xuntos ou estamos xuntos na Iglesia os bispos, os relixiosos, os sacerdotes e todos os laicos, e o que pretendemos é, como pobo de Deus, chegar a todos os nosos irmáns que están no mundo que non conocen o Señor, non? A idea deste congreso é que non é o importante non é o congreso, senón que trátase dun proceso, dun itinerario, que o que pretende é que, aínda que xa se traballou nos últimos anos ou que xa está mellor nos últimos anos, que é o tema da corresponsabilidade, todavía falta moito nos laicos, polo menos nós en España, non? A nosa sociedade tende a que esteamos dentro da Igrexa, que non teñamos algo do que comentabades antes, non? Que non teñamos presencia na sociedade, que esteamos calados e que esteamos de portas para dentro das igrexas. E eso, pouco a pouco, vaise metendo no noso corazón e os laicos estamos olvidando un pouco ou un moito que temos que estar no mundo, que o papel dos laicos é no mundo, que temos que estar presentes ali donde no noso traballo, na nosa cultura, na política, na nosa familia, temos que ser testemunhas, non? Da nosa fe. E a idea entonces deste congreso é que asumamos a nosa corresponsabilidade e, sobre todo, descubrir a nosa vocación do bautismo, non? Somos elexidos polo noso Señor desde o noso bautismo para formar parte do pobo de Deus, e camiñamos xuntos, temos que escoitarnos, temos que falar, temos que reflexionar xuntos, pero que temos unha misión, e que somos, desde o noso bautismo, tamén non solamente somos elexidos para ser discípulos,
senón como di o Papa Francisco, somos discípulos e misioneiros, non? Discípulos misioneiros para estar presentes no noso mundo e dar testimonio na sociedade do amor e da misericordia de Deus a través da nosa palabra e sobre todo da nosa vida. Ao principio non todas as diócesis estaban participando. Neste momento a maioría participa deste proceso de reflexión. E no Congreso estaremos presentes todas as dióceses de España, xunto ca maioría dos movementos e asociacións que estamos nas diócesis. Gustaríame resaltar 3 características que de forma transversal están no tema do Congreso, que son a sinodalidade, o de camiñar xuntos. Outra é o discernimento, estar atentos ás chamadas que desde a nosa sociedade, desde a propia Igrexa, estamos descubrindo. E, por outro lado, é un proceso espiritual, no que intentamos que o Espírito Santo mova en nós todo o que el quere para a Iglesia en España e tamén para a nosa sociedade. Elaborouse un documento donde traballamos ca metodoloxía que nos ofrece o Papa Francisco, non? O reconocer, interpretar e elexir, non? Reconocer cales son os puntos fortes do laicado neste momento en España e tamén as nosas debilidades. Reconocer as cousas boas que están na nosa sociedade e tamén as cousas que non están tan ben ou que están mal, para que podamos nos empezar a dar resposta, non? O que necesitan os nosos coetáneos, os nosos irmáns. Despois, interpretar, a luz das chamadas que estamos vendo dese ver, dese recoñecer, cales son as cousas que podemos ir facendo, e agora vai nos tocar, a partir do Congreso, elegir, non? Ou elegir as cousas que podemos hacer, as accións, as orientacións que podemos coller para que podamos ir facendo realidade todas esas reflexións que estivemos facendo, non? Ese documento cuestionario traballouse en moitísimas diócesis, hai en algunhas que pouco, pero este é o proceso no que estamos agora, non? Están chegando as respostas de todas as reflexións que se fixeron por toda España adiante, están chegando á Conferencia Episcopal, estamos intentando elaborar un documento donde se reúnan todas esas reflexións, non? É curioso porque eu que estou nese equipo que está mirando todas esas reflexións, é curioso porque aínda que hai concrecións diferentes, non? Supoño que como pasará aquí en Portugal, non? Os do norte son un pouco distintos aos do sur. Sí, non? Pois nós igual, non? Os do norte somos máis serios. Bueno, non tedes máis que velo, non? Os do norte, polo frío, somos máis tal. Os do sur, non? Cando falan de Sevilla, de Jaén, de Málaga, pois que son máis así. Pois que esas, aínda que hai concrecións diferentes, ao final hai inquietudes que todos temos, non? E no Congreso imos traballar 4 líneas ou 4 camiños que vemos que son moi importantes para neste momento, como son a necesidade do primeiro anuncio. Temos que ser un pobo de Deus que sala a anunciar que Cristo nos ama e que Cristo nos quere, que o mellor que nos ha pasado na vida é Cristo e a nosa fe. Entón, o tema do primeiro anuncio. A segunda liña é o acompañamiento, o acompañar as persoas no seu proceso de fe, a necesidade dese acompañamento. A terceira é a formación, pero a formación non entendida como unha formación teórica, sino unha formación que nos axude a vivir, unha formación integral, entendida como un proceso para toda a vida, entendida, bueno, pois eso, que nos axude coa coherencia e dándolle moita importancia á formación na doctrina social en como vivir nos diferentes ambientes.
E, por último, a necesidade da presencia pública, de como ten que ser a nosa presencia na sociedade. Estos son, aínda que non se celebrou o Congreso, estos xa se empezan a ver os frutos, non? Estamos vendo que en diócesis donde non se traballaba conxuntamente as parroquias cos asociacións e movimentos, ahora está empezando a haber unha unión, donde hai tamén un maior conocimiento, ou coñecémonos máis os diferentes movimentos. Para min, personalmente, está sendo unha riqueza. Eu non coñecía a moitísimos movimentos a nivel nacional que existen e que fan unha labor moi boa dentro da Igrexa. Entón, está sendo pues, un momento de enriquecemento mutuo, de poder coñecer os carismas de moitísimas persoas que están facendo moito ben, non? E ademais, pois eso, intentar camiñar xuntos movimentos, antes comentabades, non? A parroquias mortas, movimentos vivos, non? Pois estamos vendo como ese enriquecemento mutuo está axudando moito, e que eso é posible e aspiramos a camiñar por aí. E nada, o Congreso planteámoslo como unha parada nese camiño. O sea, entendemos todo isto do Congreso como un itinerario. Estamos na fase pre-Congreso, en febreiro celebraremos o Congreso, donde é unha parada para alentarnos, para buscar orientacións comuns, pero que despois temos que seguir traballando, temos que seguir intentando pois vernos máis veces, igual que aquí tedes o Congreso todos os anos. Sim, passará a ser de 2 em 2, mas para já. Pero eso, a idea é que nós tamén podamos ter estes encontros de maneira, pues, o mellor tamén, non creo que cada ano, pero sí que cada certo tempo para ir orientando e que o traballo dos laicos pois podamos traballalo e facelo de forma común. E nada, desde eu que estou no equipo de contenidos e que estou no equipo que está organizando todo, estamos moi ilusionados pola resposta da xente. Estamos indo a algunha diócesis de España e hai en algunha que, pois, sobre todo nas pequenas, non? Que toda a diócese está traballando neste proceso e eles están xa empezando a tomar decisións pequenas de por onde poden ir, por onde poden ir facendo cousas. A verdade é que está sendo unha experiencia moi bonita. Bem, isto posso dizer, quase explicar o Padre Nosso ao Vigário, porque a CNAL conhecem todos os que aqui estão, mas tentando pegar assim em alguns pontos talvez essenciais para nos refrescar a memória e também dando a minha própria experiência, penso que posso dizer o seguinte, que partindo daquilo que disse há pouco a Alexandra Viana Lopes, ou seja, a CNAL é herdeira de um trabalho feito ao longo de muitos anos por muita gente que tinha dentro de si este desejo de se encontrar nesta unidade na diversidade, não é? Que é a própria Igreja. E esse trabalho pode dizer-se que chegou a um ponto de maturidade que fez nascer esta outra realidade, que até certo ponto é a mesma coisa, mas numa nova fase, que foi a CNAL, não é? E que eu aqui rapidamente tomei nota para nos refrescar a memória dos títulos destes vários encontros que tivemos, não é? Em 2013 em Coimbra, o tema, porque a ideia passou também a ser essa, que houvesse sempre um tema em torno do qual o trabalho pudesse ser mais efetivo, mais eficaz, não é? E o tema de 2013 foi a cultura do encontro. Depois, em 2015, no Porto, foi recolocar o homem no centro. Em 2016, em Évora, nada nos é indiferente entre a terra e o céu, não é? Ao cristão tudo interessa. Em 2017, em Viseu, a questão do tempo, não é? E da esperança. Este é o tempo para esperar contra toda a esperança, para trabalhar pela justiça e pela paz. E aqui nos vemos agora em 2018 em Santarém, inspirados pelo documento do Papa e por esta frase da Et Il Sum, reafirmando também esta consciência que nós como cristãos temos de que
Cristo nos chama a viver a vida intensamente, em todas as dimensões que ela tem. Não há território que possa estar fora do olhar e do interesse do cristão e do coração do cristão, não é? E por isso, como ela dizia, prometo viver a vida em pleno e até ao fim. Este fim pode ser o do martírio em sentido estrito, não é? Mas também pode ser o deste pequenino martírio em doses, em pinguinhos, que é o da maior parte de nós, não é? Que é de uma entrega cotidiana a este Jesus que se fez carne na nossa vida e que amamos e que queremos servir para nosso bem e para bem do mundo todo. Por isso, aqui também conversando com o Pedro, porque quando se deu este passo do CNMO para a CNAL, a Alexandra ficou como presidente, aqui o Pedro Duarte Silva era o seu braço direito, trabalharam imensíssimo, tal como outros, como o António Fonseca e outras pessoas com imensa generosidade e empenho, muito tentando identificar os sinais dos tempos, ou seja, esta necessidade que a própria Igreja tem de se olhar a si mesma, não como fechamento, mas como comoção, quer dizer, podermos verificar que a unidade é visível na amizade que temos uns aos outros e dessa comoção perante esse mistério, essa beleza que é sermos diferentes, mas todos unidos pela mesma coisa que é o Senhor Jesus, dessa comoção movermos-nos, não é? Movermos-nos em conjunto, com mais energia, com mais empenho, com mais gosto. E, portanto, em grande medida, parece-me que estes congressos que têm sido feitos, estes encontros, que realmente a palavra encontro diz muito daquilo que se tem procurado fazer, não é? Que é colocar-nos juntos a olhar para o mesmo sítio, na mesma direção, não é? Estes encontros têm sido, parece-me, antes de mais, têm trazido este contributo que é esta visibilidade da beleza que é a unidade e na diversidade que a Igreja é. E eu digo visibilidade porque obviamente que também são um contributo para a unidade, mas sabemos, e penso que não devemos perder de vista, que a unidade da Igreja não é construída por nós, não é? É um dom de Deus e manifesta-se neste olhar na mesma direção. Mas lá está, se a vivermos com a consciência de que somos um povo, não é? Que na sua diversidade de carismas queremos caminhar juntos, saímos reforçados, não é? E isso tem sido, para mim, a experiência principal neste trabalho destes quase 3 anos, com esta equipa, estas pessoas fantásticas que tenho conhecido e que posso até dizer que tem sido precisamente a amizade com eles a coisa mais rica que tem sido trazida à minha vida, esta maravilha de encontrar corações comovidos pelo mesmo Jesus que eu encontrei e desejosos de o levar ao mundo, não é? E de facto, esse é o trabalho que temos procurado fazer, sempre com a consciência dos limites e, portanto, dos nossos limites, da nossa incapacidade de fazer melhor, da nossa incapacidade de chegar mais longe, mas também, e isso eu vi muito na equipa inicial, esta grandeza e esta humildade de se porem ao serviço, quer dizer, a grande preocupação que há aqui nesta equipa de ouvir todos, mesmo que se calhar nem todos se sentirão totalmente ouvidos, mas se isso acontece é mesmo por incapacidade, não há nenhuma defesa prévia. Tem havido sempre este desejo de ouvir as várias pessoas, de perguntar, de devolver as questões às associações, aos movimentos, às pessoas, às paróquias e de recolher as suas impressões, as suas sensibilidades e trazê-las para o trabalho. Isto por um lado. Por outro lado, também tem havido, e como digo, eu herdei isto ao chegar, vi também esta coisa muito rica, que é esta vontade de abertura até ao ponto máximo. Ou seja, já nem é só abertura total aqui em Portugal, mas é abertura à Igreja Universal. E por isso, como por exemplo desta vez, não é? Temos esta coisa extraordinária que é
pessoas que vêm dos lugares mais variados, pessoas com grandes responsabilidades dentro da Igreja, outras não responsabilidades no sentido formal, mas no sentido de um empenho imenso com realidades de pobreza, de miséria, de abandono, e que nos vêm trazer um pouco da sua experiência. E, portanto, isto tem significado um grande esforço, não é? E um sacrifício e uma grande dificuldade, porque todos sabemos que não há dinheiro, em Portugal nunca há dinheiro, mas não temos querido abdicar disto pela experiência que tem sido reforçada de cada vez que ganhamos tanto com a possibilidade de encontrar estas pessoas que nos trazem aquele pensamento, aquela sensibilidade, aquele coração ao qual não chegamos diretamente, não é? E que assim chega até nós através dos seus testemunhos, das conversas que podemos ter, e portanto continuamos muito dispostos a dar o litro, não é? No sentido de não desistir destes convites, desta possibilidade de diálogo também com pessoas mais distantes, mas cuja distância é apenas geográfica, não significa mais nada. E nesta procura de encontro próximo e longínquo, temos também tentado, digamos, pensar nas realidades, nas suas facetas múltiplas, ou seja, pode ser quem vem de um dicastério para a família, pode ser quem vem de um mundo do trabalho de solidariedade social, quem tem um compromisso político mais claro, pode ser uma pessoa que vem do mundo das artes, como desta vez um ator. Quer dizer, tem sido a nossa preocupação também, e também ouvindo todos e acolhendo as sugestões que podemos integrar, temos procurado também fazer isto na medida em que nos é possível e, como digo, com os limites que temos. Ontem à noite, a rezar com o meu marido as completas, até me comovi porque a certa altura havia duas frases de oração que diziam, uma delas é: "Oh, como é bom e agradável viverem os irmãos em harmonia". E esse penso que é um grande desejo, não é? Que todos temos, que seja aquilo que possamos viver aqui, e quem diz aqui, diz na Igreja toda, nas nossas vidas concretas, com todos os outros nossos irmãos dos respectivos movimentos, paróquias, associações, etc., não é? E outra frase que também parecia que foi de propósito para este momento e que fazia parte da oração era: a multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. Não é? E isto é também o que aqui nos tem movido, este desejo de sermos uns para os outros testemunhas deste mesmo coração e desta mesma alma, dentro depois de todas da variedade e da riqueza que cada um de nós é. Uma coisa que eu penso também muitas vezes e que no nosso trabalho vem ao de cima é esta consciência de que a amizade que temos, ou seja, a relação que temos uns com os outros, é realmente sagrada, não é? É corpo de Jesus e, portanto, quer dizer, quando acontece esta comoção por vermos pequenos ou grandes milagres entre nós, é Ele próprio que se manifesta, e penso que essa é a coisa mais bonita que podemos levar ao mundo, não é? É levar a nossa própria experiência de encontro com Ele. Um último ponto, não sei, o Pedro quererá se calhar perguntar outras coisas, mas é só como último ponto, porque aqui no trabalho de preparação também perguntei a ele, a Alexandra, sugestões de questões possíveis, e uma delas era como melhorar, não é? Como melhorar isto que fazemos. Bom, eu penso que, antes de mais, temos que ter a coragem de avaliar o que se faz, sempre, de cada vez. E a coragem maior de avaliar é avaliar a posteriori, não é? É quando já fizemos e agora vamos ver se realmente fizemos bem ou fizemos mal, ou o que é que podemos construir melhor, o que é que podemos ouvir melhor. E, portanto, isso também contamos sempre com todos, com os vossos feedbacks, porque são essenciais para podermos ser mais fiéis à missão que Jesus nos deu como leigos no mundo.
Isto, obviamente, é sobretudo um serviço, não é? O trabalho que esta equipa faz é sobretudo um serviço, mas é um serviço que está enraizado na comunhão, ou seja, na amizade entre nós e também na oração. E, portanto, também essa oração, seja que procuramos ir fazendo entre nós, como aquela que todos possam fazer pela nossa equipa e por todos nós, é absolutamente imprescindível. Portanto, também não queria deixar de pedir que não se esqueçam disso, porque é a seiva, não é? É a seiva do nosso trabalho. Como vemos, de facto, há aqui um ponto comum entre ambas as experiências, percursos históricos diferenciados, situações sociais, eclesiais, etc., diferenciadas, como é natural, mas que comungam num ponto comum, uma busca de uma maior comunhão, partindo de uma realidade de uma igreja baseada territorialmente em paróquias, dioceses, etc., uma igreja que ao longo do século XX foi fortalecendo-se também pela emancipação de movimentos, estes de índole não territorial, mas muito mais transversal, e que depois há aqui uma busca de comunhão permanente. Penso que foi sempre este o propósito que guiou estes congressos e estes encontros, e que de facto é um desafio enorme, não é? Numa cultura como a que temos hoje, globalizada, onde de facto uma comunidades muitas vezes comunitárias autocentram as próprias comunidades, este desafio de trazer movimentos, territórios, paróquias, etc., para um esforço de comunhão é um esforço, de certo modo, também contra a cultura. Se por um lado, em termos eclesiais, é o caminho natural, em termos culturais e sociais, é um movimento contra a cultura, não é? Ou contra a corrente. Que dificuldade sentem desse ponto de vista? Bom, eu acho que esta pergunta do Pedro também vem um pouco na linha do encontro anterior aqui, em que se falou, em que foi colocada a questão sobre uma certa solidão que podemos detectar. Falava-se dos jovens, mas não apenas dos jovens, não é? Ou seja, todos nós, penso que é uma evidência, que percebemos que o mundo de hoje, e por isso percebo que o Pedro usa a palavra contracultura, quer dizer, a cultura de hoje tem como tendência isolar a pessoa, não é? No seu espaço, pode ser diante do computador ou do telemóvel, mas este trabalho tremendo, trabalho no sentido negativo, não é? Esta força que empurra a pessoa para a solidão, é uma coisa absolutamente destrutiva e tremenda na nossa vida. Antes de mais, porquê? Porque nós, ontologicamente, não é? Quer dizer, a nossa natureza é relacional, não é? Nós somos seres em relação, somos seres que vivemos, quer nos demos conta, quer não, a nossa natureza está em relação com o outro, a nossa pessoa está em relação com o outro e com outros. E, portanto, o cortar esse elo, ou tentar cortar, porque no sentido último talvez nem seja possível cortá-lo plenamente, mas fazer com que as pessoas vivam como se essa relação não existisse, é propriamente destruir o humano, não é? E, portanto, percebo a pergunta do Pedro, realmente parece-me que justamente uma grande responsabilidade da Igreja, de nós, cristãos, não é? E, obviamente, da hierarquia da Igreja também, dos padres, dos bispos, do Papa, como aliás o vemos repetir tantas vezes, é o de criar lugares de companhia, lugares de amizade, lugares de convívio, de encontro, que vão justamente no sentido inverso ao daquilo que o mundo propõe. Algumas vezes ouvi dizer que, de um certo ponto de vista, a estética vem antes da ética, ou seja, nós primeiro somos atraídos por qualquer coisa, não é? E a amizade pode ser profundamente estética, neste sentido que nos atrai para uma beleza que depois, entrando dentro dela, produz em nós uma mudança e, portanto, um desejo de bem.
e aí entra a ética, não é? Portanto, a moral cristã funciona até muitas vezes um pouco por uma inveja saudável, não é? Encontrando pessoas mais humanas, quer dizer, e penso no meu caso, como é que encontrei a igreja viva, não apenas a tradição da catequese que eu tinha de infância, mas uma igreja viva, foi encontrando pessoas humanamente atraentes e alegres de estarem juntas. E essa coisa não só me espantou imenso, porque lembro-me de pensar de onde é que saiu esta gente tão viva e tão esperta e tão interessante, como realmente me comoveu no sentido que pensei, eu também quero, não é? Eu também quero ser assim, eu também quero fazer parte deste corpo, desta amizade, desta gente contente de estar viva e contente de estar junta. E, portanto, também nestes nossos encontros há esta proposta muito simples, que obviamente já cada um vive nas suas próprias realidades, mas que aqui pode, digamos, alargar um pouco o seu olhar e entrever-se mais uns aos outros, que é a de propor uma relação de amizade que é para a vida mesmo, não é? E como digo e repito, isso para mim, o trabalho com esta equipa, a coisa mais valiosa de todas para mim tem sido mesmo isto, esta grande oferta de novos amigos que são mesmo um conforto e uma alegria na minha vida. Portanto, parece-me que faz todo o sentido o termo que o Pedro usou, que precisamos estar conscientes da necessidade desta contracultura que vença a solidão e o individualismo e ajude o ser humano a estar em companhia, numa companhia que é ajuda para o seu destino, não é? Para a sua felicidade nesta terra e para o seu caminho para o céu. Resulta difícil descubrir o bo que ten outro. Costa entrar en un diálogo profundo no que eu teño que, creo que se escoitaba esta mañá, non? No que eu teño que ser capaz de ceder parte do meu para que pois todos podamos traballar xuntos. Que entender que eu non estou en posesión da verdade en tema da fe, non? Que entre todos construímos a Iglesia, que entre o valor do carisma de cada un, non? Eso é o que temos que intentar superar, porque a nosa sociedade xa non é que nos anime a vivir aislados, é que o que nos anima é a entender que o outro é o enemigo. Entonces, sen querer, eso vai entrando no noso corazón e o outro que busca o mismo camín, que busca vivir a súa fe, que busca chegar a outros, a súa forma parece como que é a competencia. E o importante, non, el ten unha forma que axuda a uns, non? E eu teño outra que axuda a outros. E xuntos somos máis fortes, alentámonos máis, axudámonos máis, podemos chegar a máis persoas. Esa testemunha de amor, non? No Evanxelio aparece, non? Mirade como se aman, e por eso para eles eran referencia, pois nós temos que aprender a eso. O risco é ese, o individualismo que nos leva a non valorar o bo dos outros, o non ser capaz de ceder, e eso temos que empezar a superalo. Sim, só posso pegar numa coisa que a Eva disse, Claro. sermos capazes de reconhecer, de aprender que o outro é um bem para mim, mesmo o outro que não é cristão e até eventualmente o que reage mal à nossa pertença, à nossa fé, mas na raiz é um bem para mim, não é? E portanto avançamos com muito mais alegria se estamos mais certos disso, e isso aprende-se vivendo a experiência do bem que somos uns para os outros, não é? Somos mais capazes de nos atirar ao mundo e ao trabalho com mais força, com mais certeza de que até a própria liberdade pessoal precisa de estar acompanhada, não é? Que esta ideia que a sociedade diz, se estiveres sozinho, sem elos de ligação, és mais livre, é uma grande mentira, não é? Nós, lá está, nós estamos sempre em relação, portanto é completamente artificial dizer que cortando as relações com a família, com os colegas de trabalho, com os filhos, seja com quem for, com os movimentos, não é? Que a pessoa é mais livre. Não é verdade, fica totalmente escrava daquilo que é a tendência do momento, a moda, do que diz a televisão,
Pelo contrário, uma amizade que seja verdadeira e provocadora e que nos corrige também, não é? Ajuda-nos a crescer de uma maneira mais saudável, mais segura, no sentido não de nenhuma autossuficiência, mas nem nenhum, digamos, orgulho, mas no sentido de nos sentirmos, como dizia de manhã Linda Ghisoni, galhos da mesma árvore, e portanto não somos folhas ao vento, somos galhos da mesma árvore, mais capazes também de ajudar a abrigar outros, não é? É importante ver também que esta questão de isolamento não é necessariamente apenas individual, mas até pode ser coletivo, gregário, no sentido que as pessoas se agregam em agregações de iguais e procuram agregações de iguais. E, portanto, muitas vezes há um fechamento coletivo porque nos agregamos junto de iguais. E, de facto, estes encontros, ao trazer os diferentes movimentos, as diferentes realidades eclesiais, etc., têm esta importância de salientar aquilo que é comum a todos, em que ninguém tem que se despir das suas identidades de carisma, de movimento, de diocese, do que for, mas que podem partilhar vivendo a realidade essencial, que é a realidade da identidade, da identificação com Cristo, que está acima das nossas realidades pessoais, das nossas realidades de movimento, das nossas realidades associativas, não é? E de facto, esta importância de pôr o encontro de diferentes e que nos encontramos sabendo que o outro crê no mesmo que eu, ainda que não creia da mesma forma, não pratique da mesma forma, não tenha um carisma semelhante, tem aqui de facto um papel fundamental, creio. Não sei se concordam. Sí, totalmente. Entender que o vivir que o que nos une é o amor a Cristo e o amor de Deus, e xuntos donde podemos dar ese testimonio á nosa sociedade de entre diferentes, pero ao final somos un, non? O sea, partes do mismo corpo que é Cristo e que Ele é o que nos fai fortes, o que nos alenta e o que nos anima a sair ao mundo e decirse a todos que isto vale, o sea, que isto é o que nos fai felices e o que nos dá sentido e plenitude á nosa vida. Sim, eu penso que também precisamos ter claro que os diversos carismas são sagrados, foi o Espírito Santo que os deu, não é? E, portanto, aprendermos a respeitar profundamente essa diversidade, aquele outro que vive segundo aquele lugar que encontrou e que é misterioso, porque se calhar se perguntarmos entre nós, não é que cada um foi a escolher este ou aquele lugar, mas foi Cristo que o escolheu neste ou naquele lugar. E portanto, essa humildade também perante, digamos, essas marcas mais identitárias, parece-me também fazem parte da nossa relação e da nossa amizade, não é? E às vezes alguns entusiasmos excessivos também, penso, é como uma pessoa que tem uma família espetacular e, portanto, gosta muito de falar da família aqui e ali. É normal, não é? Mais do que a pessoa que não tem família nenhuma ou que vive uma situação muito complicada e, portanto, precisa mais de ser abraçada, não é? Por isso acho que às vezes certos entusiasmos particulares também não são negativos, são sinal de que se encontrou qualquer coisa de muito valioso na vida, mas obviamente, pronto, é como diz o Pedro, realmente a possibilidade de estarmos uns diante dos outros, até, digamos, quase baixando a cabeça perante essas diferenças, não é? Que é muito bonito, porque é a mesma coisa que afirmar que todos seguimos o mesmo Jesus, não é? Nas várias facetas em que ele se faz mostrar. Eu vi duas posturas diferentes no trabalho que realizam. A Eva falou-nos de um processo que conduz a um congresso e que vai conduzir a outros dinamismos. Esperamos nós. Este encontro é um evento que praticamente ficará isolado e eu não prevejo que haja consequências pastorais, de dinamismo, etc. A Eva já nos estava a apontar algumas coisinhas que vai descobrindo no processo que está a fazer.
uma necessidade de uma iniciação, ou de um, como é que ela utilizou a expressão, um primeiro anúncio, depois um acompanhamento, depois não sei o quê, e isso há de traduzir-se depois em ações, em dinamismos, se calhar mais do que ações, em dinamismos a provocar. O que nós estamos a realizar há 5 anos, eu participei em 4, só no primeiro é que não participei, e foi na minha diocese, mas pronto, assim aconteceu. Eu não tenho visto este caminho e este processo, este dinamismo. Isto é um evento, é importante, tem a sua importância pelos testemunhos, etc., pelos exemplos, pela espiritualidade, mas fica por aqui. Uma segunda questão que eu acho que merecia, há bocadinho falou-se do confronto a que estamos sujeitos como cristãos. Eu acho que não é só uma sociedade laica e não é só o individualismo, é uma sociedade que é laicista, que é militante para desfazer propositadamente o que é comunitário, o que é eclesial, o que tiver este rótulo. Eu acho que nós temos de ter consciência disso. Um bocadinho no seguimento desta intervenção, eu gostaria de perguntar à Eva como é que esta decisão do Congresso e do caminho para ele e do depois do caminho, como é que ela foi tomada? O papel dos leigos, dos movimentos, o papel da hierarquia, enfim, da Conferência Episcopal, da organização territorial da Igreja. Gostaria que partilhasse um bocadinho como é que este processo amadureceu e como é que as decisões foram tomadas. Isto também vai um bocadinho de encontro à diferença justamente sublinhada do que nós temos feito aqui, essencialmente encontros, sem um caminho amplo, porque tem acontecido essencialmente e exclusivamente, quase, por iniciativa das associações, dos movimentos que fazem parte da CNAL. É isso. Vou comentar unha pequena cousa da segunda cuestión que falaba o compañeiro. Manuel. Pois, Manuel. Creo que é unha oportunidade preciosa e estupenda para os laicos que a sociedade estea nesta actitude anti todo o que teña que ver ca nosa fe. Porque é unha maneira de que nós seamos capaces de dar resposta á nosa misión e á nosa vocación como laicos, de sair e anunciar, de cumplir o mandato do Señor, non? De ide e facede discípulos a todos os povos, non? É un momento, o sea, houve momentos peores na historia, non? Donde mataban a moitos, o gallá non cheguemos a ese extremo, pero foi un momento donde a Igrexa creceu, donde foron capaces de dar testemunha fiel da nosa fe, ¿no? Entonces, creo que é un momento moi bo para que realmente seamos capaces de dar razón da nosa esperanza, que seamos capaces de sair ao mundo e dicirlle que o valor da familia, o valor do ben común, a necesidade de loitar pola dignidade de cada persoa, de toda a vida, de moitísimas cousas. Porque, ao final, os nosos irmáns que non creen, teñen moitísimos deles, teñen unha ferida no corazón que nós sabemos que lle podemos dar resposta, porque nós temos esa resposta, temos unha vida plena que lle podemos comunicar ao resto. Entón, que aínda que sea difícil e coste salir fora, é unha oportunidade moi boa. Ou, polo menos, eu vivo así.
creo que é así. Por outro lado, por todo o tema do Congreso, a decisión do Congreso foi tomada polos obispos na asamblea plenaria, porque, no seu... Así non falo mal, porque son un pouco despistada. No seu plan pastoral dos próximos, que acaba o ano que ven, o lema que teñen os bispos aí estaba... Iglesia en misión ao servicio do noso povo. Ese é o lema que teñen os bispos nestes últimos 4 anos. Ahora que acaban o plan pastoral, veían que a misión no povo, quen a ten que levar á práctica somos os laicos. Entón, entendían que era necesario un congreso, en principio, un congreso que revitalizara o laicado, non? Que hai un laicado que está moi desperto, sobre todo nas asociacións e movementos, pero nas parroquias estáballe costando un pouco, non? Entonces, a idea é revitalizar o laicado eso. Convocaron a laicos, somos un grupo de 20, 30 laicos de movementos e de parroquias, hai de todo, para empezar a pensar como podería ser o Congreso. Algúns de esas persoas estiveron no Congreso do 2004. Entendían que un Congreso no que queda moi bonito e que despois queda escrito nun libro moitas accións ou moitas ideas bonitas que salen no Congreso, pero que despois quedan en ideas bonitas metidas nunha estantería dunha biblioteca, que non valía para nada. Entonces, por eso a idea do proceso é que cada un vaise sumando a ese proceso a medida que o vai descubrindo. Hai diócesis que empezaron xa en maio do ano pasado ou en junio antes do verán, pero hai outras que están empezando agora e non pasa nada. Se non se fai a reflexión do cuestionario, xa se fará a seguinte, ou mirarán, que non hai dúda, que non hai problema, que a idea é que cada un se vaya sumando no momento que vaya descubrindo. Que incluso dentro da mesma diócese, a parroquia A traballou e a parroquia B no, pero ahora quere, por que non? O movemento ou a asociación X non o fixo, pero ahora sí, pois a idea é que cada vez sexamos máis os laicos que empecemos a traballar en todo isto e que sea como unha dinámica que queramos escoitarnos e traballar xuntos para que seamos ese pobo de Deus en saída, non? E sobre todo escoitar a voz dos nosos bispos, dos sacerdotes, dos relixiosos e ao revés, non? Que eles tamén nos escoiten a nosotros e poder traballar xuntos. Non sei se respondo. Qual é o papel dos ministros ordenados neste Congreso? En principio, orgánicamente, no Congreso vamos ser, o propio Congreso, 2.000 personas. O porcentaxe é 80% laicos, 20% ministros. Eso é así, porque senón despois, moitas veces nos congresos xa sabemos o que pasa, non? Que entón, ao final, en vez de ir os laicos, van os sacerdotes. Entón, é obligatorio eso. Como moito, 80%, refiérome, por exemplo, eu teño 10 plazas, non? Para ir ao congreso, a miña asociación. Podemos levar 2 sacerdotes, vai ir un. O porcentaje ainda vai ser menor, non? Pero, que como moito o 20% sacerdotes, porque o que se trata no Congreso é de escoitar experiencias, proxectos que xa hai en España e que están funcionando, dar coñecemento do que xa hai para que o que ilumine outras cousas que podamos facer ou que en algunha diócese podamos traballar cousas que se están facendo noutras, non? E que non se conocen. Entón, a idea é como no Congreso mostrar toda a riqueza que hai na nosa igrexa
descubrir que chamadas a nivel persoal de parroquia e de dióceses estamos descubrindo para despois na parroquia e na dióceses ou no noso movimento poñelo en práctica. Os obispos, en principio, hai que decir a verdad, algún estaba un pouco escéptico, ou esa palabra, sí, vale? Pero agora a verdade é que están, o 90% está moi ilusionado, porque xa están vendo os froitos. Estamos facendo en cada diócese encontros cos resultados das reflexións que se fixeron nos grupos. Están vendo que os laicos temos moitas ganas de facer cousas, de traballar xuntos, de escoitar o que din os nosos bispos e ao revés, de contarlle como estamos vivindo as cousas, non? Entón, os encontros diocesanos ademais é curioso porque outro día decíanme na miña diocese, non? En Santiago, Eva, van vir ao encontro asociacións que eu non sabía que existían na miña dióceses, non? Entón, como que está facendo moita unión, ou polo menos de momento coñecer, que eu creo que eso xa é un avance moi grande. É preciso fazer notar as histórias diferentes, não é? Destas duas entidades, não é? Do que aconteceu em Espanha e cá. Não nasceram do mesmo modo, não é? Toda esta... Cá nasceu dos leigos mesmo, não é? Portanto, dos movimentos, das associações, das várias obras, não veio da hierarquia da Igreja, não é? E, portanto, isso também se manifesta numa certa forma das coisas acontecerem. E por isso penso que também, antes de mais, eu diria... vamos dar tempo ao tempo, quer dizer, é preciso também deixar que os tais frutos comecem a aparecer e a tornar-se mais visíveis para que o Espírito Santo também nos ilumine e nos mostre por onde é que devemos ir, não é? Que para já não podemos saber exatamente. E por outro lado, com aquilo que aprendemos há bocado com a doutora Linda Ghisoni, eu diria, não nos clericalizemos, quer dizer, continuemos a fazer este nosso trabalho de leigos com todo o gosto e empenho e não querendo com isto dizer que não devemos solicitar outro tipo de apoios mais institucionais, não é? Intervenção das dioceses, das paróquias, com certeza que sim, mas não somos nós que temos que ir dar esse passo, nós próprios, não é? Fazer isso, porque aquilo que nós temos para fazer é já muito importante e rico. E, de qualquer forma, dava só esta nota. Nós decidimos, agora os encontros, como muitos já saberão, passarão a ser de 2 em 2 anos. E, em parte, também é uma tentativa de criar aí um espaço onde possamos ter tempo, porque senão a nossa energia não chega a tudo, não é? E o tempo não chega para tudo, para dinamizar justamente um trabalho intercalar, não é? Intercalar em relação aos encontros, porque esta rapidez de todos os anos também não dá essa possibilidade. E por outro lado, também diria só isto, quer dizer, este nosso encontro, podemos chamar-lhe congresso, não lhe chamamos, nós chamamos Praça Central, pomos a tónica no encontro, mas mesmo que chamássemos congresso, não deveríamos iludir-nos sobre o facto de que não se trata de um mero congresso no sentido profano do termo, ou seja, aquilo que aqui nos junta é um encontro no sentido cristão, ou seja, alguma coisa acontece, quer dizer, quem é que nós encontramos aqui? Isto é, se cada um de nós sai, nem que seja minimamente mudado pela experiência que viveu neste dia, essa mudança, esse acontecimento na sua vida seguramente terá impacto na sua realidade e isso já é toda a diferença. Portanto, eu penso que também devemos resistir à ideia de que tudo depende das iniciativas e das organizações e das coisas que se fazem. Há um trabalho muito mais precioso, que é o que a própria fé produz em nós, o próprio encontro com o Nosso Senhor, com o Espírito Santo, produz em nós, e esse
acaba por ser o nosso principal trabalho e, portanto, neste estar juntos, o que mais desejamos é que cada um possa fazer essa experiência, não é? Não sei se era Santa Teresinha que dizia: uma alma que se eleva e leva ao mundo. Quer dizer, se cada um de nós muda tudo, muda o mundo, não é? E, portanto, penso que também, até para que olhemos com mais otimismo o pouco que conseguimos fazer, devemos também olhar para esta, não é? Para este facto, que é a raiz do facto cristão, não é? Que não é uma mera competência a organizar encontros e atividades múltiplas, é uma coisa de outra natureza. E por isso penso que também com paciência e confiança em Deus podemos dar tempo ao tempo para percebermos para onde é que as coisas podem evoluir, não é? Muito obrigada pelos testemunhos que deram, pelo trabalho todo que têm realizado, pela maravilha desta apresentação e desta, sobretudo, uma pequenina coisa da Eva, que foi a nossa aceitação como católicos do horror que se está a viver no mundo. Ou seja, o enfrentarmos como sendo realmente da própria permissão de Deus a nossa possibilidade de crescimento espiritual perante toda a dificuldade. Agradecer, porque a vosa experiencia deste encontro donde todos estades xuntos, nos temos este fin de semana está en Madrid esta asamblea do Foro de Laicos, donde van todos los responsables, todos, o gallá, os responsables dos movimentos a nivel nacional. É un fin de semana de reflexión, pero non se vive, eu o ano pasado estuve non se vive con este sentimento de comunión, de unión, dun espazo pois tan vivo como se percebe este. Entón, bueno, pois creo que debe de seguir traballando nesta línea de comunión entre as asociacións, movimentos, espero que tamén estean as parroquias para xuntarnos todavía máis, e que, bueno, e que moito ánimo e que sigades así, e que obrigado pola invitación. Muito obrigado a ambas, muito obrigado a todos. Foi aqui um pedaço de tarde em que estivemos a falar sobre esta questão dos encontros e da sua relação com a missão dos leigos, encontros, congressos, formas e modelos diferentes, dadas circunstâncias diferentes também, mas em que o mais importante é que todos eles se realizam, são espaços de comunhão e espaços em que sentimos muito presente aquela frase que Jesus nos disse: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. E é importante que seja isso, de facto, aquilo que levamos destes encontros e destes congressos, e faço frutos, que assim seja neste e nos futuros. Muito obrigado.